E agora vamos para a matéria, gente, da Mônica Prison, gente. Ela vai falar sobre o medo, né, gente? Quem aí tem medo? Olha, se você tem medo, essa matéria, ó, é perfeitinha para você, gente. Olha, eu tenho um pouquinho de medo de dormir sozinho, sabe? Mas olha, depois que eu fiz esta matéria, olha, eu cheguei em casa e dormi uma noite inteirinha sozinho, hein, gente? E olha, as dicas funcionam mesmo, tá bom, gente? Então, veja aí como que foi a matéria. Tô de boas, aqui deitado, relaxando. Quer saber onde eu tô? Eu estou aqui no consultório da Mônica Prison, gente. Oi, Gugu. Oi, Mônica, tudo bem? E Mônica, se presente para os nossos telespectadores. Então, eu sou a Mônica Prison, trabalho com programação neurolinguística sistêmica, coaching de vida e terapia do autoconhecimento. Uau, hein? Que bacana, hein? E falando em autoconhecimento, eu tenho uma dúvida que não sai da minha cabeça, só fica aqui. Sabe, como que é o medo? Curiosidade sobre o medo, como enfrentar o medo. Você pode explicar essa dúvida pra mim? Lógico, bora trabalhar, vamos lá pra mesa. Então vamos lá, gente. Mônica, já que você tem experiência em PNL sistêmica e coach da vida, você pode dar uma dica para eu não ter mais medo? Gugu, eu preciso te falar uma coisa. O medo é uma emoção boa. Sim, porque o medo ele veio para nos proteger, para nos dar uma alerta, entende? Ele faz parte do nosso sistema primitivo. Então, o medo, o que acontece? O medo, ele ativa o nosso sistema límbico e a amígdala hipocampal. Para quê? Naquele momento, ou você paralisa, ou você luta, ou você foge. Né? E isso é por que acontece. Vou te dar um exemplo, como é importante a gente ter medo. Né? Porque criança não tem medo e corre risco. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, você sai à noite na rua, está andando tranquilamente, de repente você vê duas pessoas vindo em sua direção, mal encarado, e você percebe rapidamente que você pode ser assaltado. Ou que pode acontecer alguma coisa ruim. O que você faz? Você foge, você nem pensa, você já tem a reação. Então, por isso que é importante o medo. Né? Você está, por exemplo, quando você for dirigir, você imagina que você estivesse numa estrada ali, em alta velocidade, e de repente aparece na sua frente um animal. Você, fração de segundo, você tem que desviar rapidamente. Não dá tempo de a gente pensar. Então, por isso que existe o medo. O medo é uma parte, ele é ativado numa parte do nosso cérebro, onde ele sequestra os nossos pensamentos para que a gente só reaja. Entende como o medo é bom? Tá, mas eu ainda não entendi. Como assim o medo é bom, sabe? Tipo, aquele medo que nos paralisa, que nos atrapalha a gente quando vai dormir, fazer algumas coisas. Como que é esse? Então, tem esse medo também, mas deixa eu te dar um exemplo. Veja bem, sabe quando você era pequenininho, né? Quando você era criancinha, você corria, você não tinha medo. Então, você colocava a mão na tomada, você corria o risco de se debruçar, né, num peitoril de um prédio e cair, porque você não tinha medo, então você não tinha noção. Aí a gente corre muito risco, entende? Por isso que esse medo é bom. A gente pode falar que não quer ter medo de jeito nenhum. Agora existe aquele medo que tem a ver com algo que não é concreto, sabe? Aquele medo, eu vou até te mostrar no quadro lá. Um medo em inglês significa fear, tá? Certo. E é um acrônimo. Vamos lá? Posso Vamos te mostrar? lá. Bora Então, vamos lá. Então, Gugu, como eu disse, medo significa fear em inglês. É um acrônimo. Veja bem. F de falsas, E, evidências, A, aparentemente reais. Então, veja bem.
falsas evidências aparentemente reais. É algo que não é concreto, algo que não existe. E às vezes a gente fica se baseando numa situação que a gente acha que pode ser que aconteça e nós nem temos nenhuma prova que aquilo vai acontecer. Que legal. Então é tipo uma coisa da nossa mente, não é? Sim. Uma coisa que a nossa mente mentaliza que isso é verdade, só que não é? Sim, é uma percepção sua dos fatos. É a forma como você percebe o fato que te gera o medo. Nossa! Nossa, não sabia que tinha tanta coisa atrás de medo, né? Sim, então, Gugu, veja bem. Tem aquele medo, às vezes uma pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, né? E aí nessa entrevista ela tá morrendo de medo, vai ser dali 3 dias e ela só fica pensando que não vai dar certo, Como que ela vai não ser, vai... né? Sim, que ela não vai ser contratada, né? Tem aquele medo da pessoa que vai prestar um vestibular, né? Dali 6 meses e ela já está imaginando que não vai dar certo, né? Aquele medo de alguém quando sai à noite, vê uma garota bonita, quer chegar nela e tem medo de ser rejeitada, porque no passado ele foi rejeitado. E como que eu faço para não sentir mais este medo, já que ele nem é real, né? Então, Gustavo, uma boa dica é o seguinte: você visualizar exatamente o oposto daquele medo problema. Então, se eu tenho uma entrevista e eu imaginava que eu não ia conseguir ser aceito naquela empresa, o que eu imagino? O oposto. Qual é o oposto disso? É eu sendo aprovado naquela entrevista de emprego e trabalhando naquela empresa, estando muito feliz. Então, isso é um recurso. Quando eu penso isso, o que vai acontecer? Meu corpo vai relaxar, a minha mente vai relaxar e vai se programar para que realmente aquilo aconteça. Ao passo de que quando eu estou focando que não vai dar certo a minha entrevista, o que vai acontecer? Eu estou trabalhando a tensão em mim e aí eu vou ficar num estado de limitação. E quando eu estou num estado de limitação, eu não consigo aproveitar todos os meus recursos, já que eu tenho capacidade, eu tenho um currículo bom para passar naquele emprego. Nossa, então quer dizer que a gente não pode ficar pensando em coisas negativas, né? Temos que pensar em positivo, que vai dar certo, que eu vou conseguir, não é? Sim, Temos que pensar que vai dar certo, vai ser ótimo, não é? Sim, veja bem na questão do vestibular. Se você vai fazer um vestibular daqui 6 meses, o que é que você ganha pensando que tem pessoas que têm mais capacidade do que você? Né? Te ajuda em alguma coisa? Não, só vai te estressar, né? Só vai te deixar mais para baixo, vai tenso, deixar né? mais tenso, vai te deixar no estado de limitação. E quando você está no estado de limitação, você não consegue acessar todos os seus recursos, que seriam as suas capacidades. Você não consegue se preparar corretamente. Ao passo que se você visualizar aquele objetivo, aquela meta como ela é realizada, que seria você entrando na faculdade, você feliz entrando na faculdade, aquilo vai te dar Uma um força, ânimo, uma né? força. Né? Uma ajuda de mim mesmo. Sim, mas não só isso, vai te deixar o teu estado físico muito melhor. Então, se eu visualizar isso dia após dia, a minha mente vai entender que o que eu quero não é ir mal no vestibular, e sim passar no vestibular. Quando ela entender isso, porque é como se eu mandasse um recado para minha mente, o que ela vai fazer? Ela vai se organizar para que ao longo daqueles 6 meses eu consiga atingir o meu objetivo. Então é assim que a gente funciona para fugir do medo, pensando exatamente no oposto. Porque normalmente nós, seres humanos, o que nós fazemos? A gente fica repetindo aquilo que a gente não quer. E a gente tem que repetir aquilo que a gente quer para a nossa mente. Porque a nossa mente, ela é meio assim, ela é meio boba. Ela compara e generaliza. Então, quando ela vê que você está dando sempre aquele recadinho, porque lá no passado, ou porque você não passou no vestibular de agora, ela vai achar que é para repetir o mesmo processo e não passar de novo. Entendeu? E como que eu posso criar uma estratégia para eu minimizar este medo, acabar com este medo? Tem uma estratégia bem bacana, Gustavo. É o seguinte, quando você tem a questão
do medo que você imagina que seja um problema, que é alguma coisa que não é concreto, aquilo lá você vê pequenininho na sua imaginação. Bem pequenininho. Sim, e o oposto do que você quer, você vê grande, essa imagem grande. Então, veja bem, na questão do vestibular, se eu tenho receio que pode ser que eu não passe no vestibular, aquilo lá eu dou pouca importância, eu imagino pequenininha essa imagem. E o que eu quero, que é passar no vestibular, recebendo o trote, estando feliz, eu imagino muito grande. Porque isso vai abastecer a minha mente e vai realmente me dar força para chegar lá. Vai fazer com que eu comece a pensar com muita clareza e consiga chegar ao meu objetivo. Mônica, existe alguma ajuda para enfrentar as situações desafiantes? Sim, Hugo, existe sim. Existe uma pesquisadora de Harvard chamada Amy Cuddy. Ela fez uma pesquisa e descobriu que determinadas poses, elas trabalham o nosso hormônio do enfrentamento. Então, veja bem, tem uma pose que ela explica, que é da Mulher Maravilha, que quando a gente ativa essa pose de 2 a 3 minutos, ela baixa o nosso cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, e ela aumenta a nossa testosterona, fazendo com que a gente enfrente as situações e se empodere. Mas essas posturas, elas ajudam mesmo? São reais? Lógico. Quer experimentar? Quero, lógico. Vamos lá então. Então vamos. Então, Gugu, o exercício que nós vamos fazer agora está aqui nesse livro da Amy Cuddy, onde ela ensina essas posições que nós ativamos a nossa autoconfiança. Vamos lá? Bora. Então, vamos virar aqui agora. Então, Gugu, lembra do filme da Mulher Maravilha? Lembro. Então, essa postura é a postura da Mulher Maravilha. Deixa eu te explicar. Então, vamos lá. Pernas paralelas, o peito aberto, mão na cintura, queixo erguido e se sentindo empoderado. Tá. Então, nessa postura, de 2 a 3 minutos, é aquilo que eu te falei, o cortisol vai baixar, então vai baixar o estresse e a sua testosterona vai aumentar, que é o hormônio da coragem, do enfrentamento. Essa postura. Agora vamos fazer você? Então, Gugu, vamos para a postura da Mulher Maravilha. Abra as pernas, pés paralelos. Vamos lá, mão na cintura, peito aberto, queixo erguido e inspira. Vamos lá, 2 minutos. Uau, que massa, que top! Então, Gugu, como que você está se sentindo depois de 2 minutos nessa pose? Empoderado! Então, Gugu, você tá tão diferente. Olha, tô se sentindo como Capitão Gugu! Olha. Gugu, sabe que eu lembrei de mais uma dica da Amy. Sério? Qual é? Sério? A outra dica dela é que se você fizer essa postura, essa pose, todos os dias na sua vida, você vai se sentir muito mais autoconfiante para todas as situações. Porque essa postura, ela fala sempre para a gente fazer antes de uma determinada situação desafiante. Mas você pode fazer todos os dias, 2, 3 minutos, que isso vai te dar muito mais autoconfiança. Vai ajudar a fazer as provas, vai ajudar a cozinhar, vai ajudar em um monte de coisa, né? Sim, tudo que você precisar. Porque os recursos estão todos dentro de você. É que às vezes a gente não acessa. E eu vou sair, olha, daqui empoderado. Mas antes de eu ir, olha, Mônica, deixa um recado final para os nossos telespectadores. Então, lembre-se que a parte mais importante é você ter autoconhecimento. Não ficar olhando o outro, mas se conhecer, saber como você funciona e aí poder usar todos os recursos que você tem. Essa é a dica que fica. E se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Meu Instagram é Mônica Prison e meu telefone vai ficar aqui embaixo. É só entrar em contato. Tá bom, gente? Muito obrigado, Mônica, por você ter recebido eu aqui no seu espaço, tá bom? E olha, gente, tô voltando pro estúdio. Uhul!
Opa! Voltei, gente! Olha, só de relembrar da matéria, gente, ó, já fiquei empoderado, ó. Igual o Capitão Gugu, olha, gente. Fiquei top, hein?